Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para o canal do Enfermeiro Alex e hoje não iremos falar sobre técnicas, mas sim quem é o Enfermeiro Alex, o que a enfermagem trouxe para a vida dele e o que a gente vai agregar e falar alguns segredos que a faculdade não fala com você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e toque o sininho aqui. Já voltamos. Como tudo começou na vida do Enfermeiro Alex? Aos 18 anos eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem na Escola Santa Maria Goretti, aqui em São Paulo. E me deparei com a pergunta de uma professora chamada Yamara, quando ela perguntou para 86 alunos na turma o que os trazia à classe para fazer o curso. E quando chegou a minha vez, a minha resposta para ela foi que eu não sei o que ia ser. Eu estava ali porque a minha mãe me acordou falando que eu tinha que estar naquele lugar, naquela hora, e eu ia descobrir o que ia acontecer no decorrer do curso. E ela achou que a minha resposta foi a mais verdadeira e sensata. Apontou o dedo para mim de lá da sua mesa e disse: será esse um enfermeiro dentre todos? E naquela turma dos 86, 20 alunos se formaram como auxiliar de enfermagem. E aí, antes de qualquer título, veio simplesmente a dúvida, né? Eu não sabia o que queria ser, mas me encontrei dentro da enfermagem e hoje eu não seria nada se não fosse enfermeiro. Até brinco dizendo que talvez um engenheiro, mas está no sangue, na vocação, ser enfermeiro. Me perguntaram como que foi o meu primeiro plantão após a graduação. Confesso que foi um completo fiasco. Eu tinha todo o material na cabeça, mas não tinha segurança da experiência. E aí o meu primeiro plantão de atendimento de uma parada cardiorrespiratória foi para mim naquele dia uma grande frustração. Mas uma frustração temporária que me impulsionou a estudar mais e procurar me preparar. Na segunda atividade, na segunda assistência que eu fui dar, já me senti mais preparado, porque aí eu fiz alguns simulados junto com a equipe. E aí, da lá para cá, a vida veio mais fácil, porque a gente veio adquirindo segurança dentro de todo o conhecimento que a gente tem que buscar sempre. Então, se você hoje é acadêmico, não se assuste quando for o seu primeiro plantão. Pense que aquilo dali será a motivação para que você possa buscar mais conhecimento, adquirindo responsabilidade e segurança nas suas ações. Enfermeiro é isso, seja responsável. Será que existe diferença entre a profissão de enfermagem e o mundo acadêmico de enfermagem? Muita diferença. Na realidade, eu digo que até uma ponte muito longa, porque enquanto a gente está na faculdade, a gente sonha, a gente não tem a certeza da prática quando a gente se depara com a realidade. Eu tinha uma enfermeira que ela pegava a gente sempre de surpresa e a gente chamava ela de mestre dos magos, porque ela surgia do nada e de repente ela perguntava para a gente: vocês que são do pronto-socorro, qual é o cuidado necessário para um paciente que chegar aqui baleado nesse momento? E a gente estava ali, pego meio que de surpresa, aquele todo mundo gaguejando, e ela falava: estude para a próxima situação de emergência. E aí todo mundo se preparava, a gente ia estudar, quando ela vinha num outro plantão, todo mundo já ali com a resposta na língua, e ela perguntava outra coisa: qual é o cuidado mais importante para o atendimento a um paciente com dreno de tórax? E a gente questionava: mas a pergunta da semana passada não foi o atendimento a um baleado? Ela falou: então, o enfermeiro tem que estar sempre preparado. Então hoje a diferença de você estar na universidade é que é fácil. Você sonha com segurança dentro de uma sala de aula que te permite não errar. Mas quando você vai para a prática, isso não pode acontecer. O erro é uma coisa que o enfermeiro não pode jamais cometer, porque a diferença da vida de uma pessoa é você saber fazer e ter segurança na hora que executar. Então a diferença, enquanto a gente busca, é a certeza da experiência. Então, na minha humilde ponto de vista, a diferença de você estar na faculdade e você estar na prática, na profissão exercida, é a certeza de que você não pode errar. Quando a enfermagem virou propósito na minha vida?
Eu fui enfermeiro supervisor de uma unidade do grupo que já não existe mais, por isso vou falar, mas não correlacione o tempo à minha idade. O grupo Sancil, eu fui enfermeiro supervisor do pronto-socorro. E uma vez passando com a minha prancheta, que ali naquele momento eu estava agindo como enfermeiro supervisor, uma senhora tocou em mim e me pediu 1 minuto. Eu falei para ela: a senhora pode aguardar só mais 1 minuto que eu já volto? E eu passei batido e não lembrei mais dela. Depois de um período eu voltei e aí eu me deparei na sala de emergência e nessa hora, quando eu me deparei com a pessoa que estava na maca, era exatamente aquela mulher que tinha me pedido para que eu fosse falar com ela. E aí eu entendi naquele minuto que o propósito da minha vida quanto enfermeiro era parar, ouvir as queixas para poder resolver. Infelizmente essa mulher veio a óbito, porque talvez o minuto que eu não dei para ela seria o suficiente para ela dizer o quanto ela estava passando mal. E aí naquele momento eu acabei negligenciando isso. E isso eu carrego comigo até hoje. Então, enfermeiros, quando você estiver passando no corredor e alguém falar com vocês, doe 1 minuto, que pode ser a diferença dessa pessoa para o resto da vida dela. Daí para frente, eu recebi isso como um propósito na minha vida. E isso às vezes me judia, porque a gente fala assim: pô, a gente está no plantão, está corrido, aquele pessoal ali, mas você se dispôs a estar ali. Então, 12 horas de trabalho, exerça a função de enfermeiro, porque a diferença da pessoa viver ou morrer está na sua atitude. O meu propósito de vida quanto enfermeiro assistencial foi a partir daquele momento. Eu precisei, com duras penas, aprender que o meu papel é parar, ouvir e resolver. Isso é ser enfermeiro. Perguntaram para mim se a enfermagem tem um lado invisível. Eu até anotei alguns pontos que eu acho que é importante a gente falar. A gente aparece pouco, mas faz muito. A enfermagem é isso. A gente decide algumas rotas silenciosas na vida do paciente e nem sempre as pessoas sabem. A gente assume a responsabilidade quando ninguém percebe. Carregamos noites mal dormidas sem sequer comentar. E liderar gente e cuidado sem crachá, escrito líder. O enfermeiro é isso. A gente está lá e faz a diferença. Eu não sei se isso vai ser, mas fica uma pergunta. Alguém já viu a enfermagem ou a categoria de enfermagem fazer greve? Imagina um dia sem a equipe da UTI atendendo. Imagina somente um dia sem o pronto-socorro, a equipe da enfermagem atendendo, sem atender. As pessoas vão ver e vão sentir a nossa ausência no dia que a gente parar realmente para cobrar esse respeito. Tempos atrás, o governo diferente determinou um piso para a nossa categoria. Não levaram a sério. A gente teve ali os nossos 15 segundos de fama quando tivemos a pandemia. Conseguiram ver a categoria. E aí caímos de novo no esquecimento. Hoje a gente tem um Corém muito mais presente e um presidente do Corém bastante atuante. E as falas do nosso presidente a categoria de enfermagem precisa se unificar. Porque uma vez que a gente se organizar, teremos respeito, teremos piso e iremos fazer parte da equipe multiprofissional efetivamente. Enfermeiro, assuma a sua posição. O DR, que é dado para você de forma respeitosa, porque o Corém e o COFEM estabelece isso, assumam sem medo, estudem, façam valer a pena todo o reconhecimento que o Corém mais o COFEM estabeleceu para a nossa categoria. Imaginem só isso. Deixaremos de ser invisíveis. A nossa categoria precisa ser reconhecida. Será que o erro faz a gente aprender? Reza a lenda que quando a gente erra, a gente não pode repetir o erro, né?
E eu acho que das piores coisas que o enfermeiro pode cometer é o erro. A vírgula na divisão do cálculo do soro e da medicação. A gente não pode cometer erros. Mas, se isso acontecer, pratique mais, estude mais. Hoje o Corém oferece para a gente salas de simulações, para que a gente possa vivenciar uma situação de emergência, da qual a gente não vá ser pego de surpresa e nos colocando em risco. Então, quando a gente erra, né, porque somos todos humanos passivos ao erros, graças a Deus, mas também a gente tem que ter a humildade de entender aonde foi que errou, repetir várias vezes a prática, a técnica, para que aquilo não aconteça mais. Então, quando você, enfermeiro, errar, notifique o seu supervisor, notifique o seu chefe direto, para que a gente possa tomar alguma decisão relacionada ao erro que foi cometido. Várias vezes a gente diz que não pode reencapar agulha, e mesmo assim acontecem os erros de furar o dedo, e aí a pessoa não comunica aquilo. O enfermeiro tem que ser comunicado para gerar o CAT, que é o documento que tem que fazer do acidente de trabalho. Então, quando a gente errar, seja humilde. Eu já errei. E, graças a Deus, corri atrás do prejuízo e consertei o erro. Então, quando errar, seja humilde. Respeite, converse com o seu supervisor para que seja notificado e aí servir até de uma educação continuada para o plantão seguinte e para a equipe seguinte e para a tua equipe também. Errar faz parte, só não pode ser contínuo. Então, quando você não tiver segurança de fazer um procedimento, comunique com seu supervisor, evite o erro, porque quando a gente erra, pode ser fatal. Agora a gente vai falar sobre os desafios da categoria de enfermagem. Quais seriam esses desafios? Eu acredito que a parte mais desafiante para nós enfermeiros é lidar com o ser humano propriamente dito. Todos os problemas vêm para a enfermagem. Seja um problema de descarga, de lâmpada queimada, da cadeira de roda que não funciona, tudo o que acontece no setor vai parar na enfermagem. E aí, quais os desafios? Tem dias que a gente tem que ser o psicólogo, né, o marido, o amante. A enfermagem é tudo 24 horas, isso 7 dias da semana, 365 dias do ano. Então, quais os desafios que mais acomete a enfermagem? Acredito que mais envolva a gente na questão psicológica, principalmente no fator notificar o familiar do óbito que ocorreu. Às vezes o médico vai lá tecnicamente e o enfermeiro está do lado e o médico está passando que o seu paciente faleceu e a família não está com o ouvido aberto para entender que aquilo dali se trata de morte, e quem vai lidar com esse problema, com esse desafio de desmiuçar a notícia e passar de forma clara para que ela possa ser absorvida, é o enfermeiro. Então, quando o enfermeiro se depara com um ser humano na sua fase de sofrimento, de negação, de dor, a gente tem que estar preparado. Isso às vezes pesa muito no nosso emocional, pesa muito na nossa parte espiritual. Mas para isso o enfermeiro tem que estar 100% completo. Mesmo quando ele não está bem, ele tem que se mostrar bem para garantir que o outro fique bem. Então, os desafios da nossa categoria é a parte estrutural, exatamente no quesito emocional, psicológico. Então, o enfermeiro tem que estar preparado. E como que a gente se prepara, às vezes, para isso? Porque o palhaço, ele tem uma notícia que o filho morreu e ele tem que dar o show e fazer o outro sorrir. Então, ele se mascara, ele entra, faz o espetáculo com o coração sangrando. Esse também é um enfermeiro. Porque uma vez que a gente bate o nosso ponto, assumiu o nosso plantão, a nossa vida ficou lá fora esperando a gente voltar para resolver. Porque agora a gente vai ter que tratar da vida de todos os pacientes que a gente atender. E isso faz um diferencial muito grande para o enfermeiro. Quando a gente se blinda, mais pronto para resolver o problema do outro, que talvez o nosso problema ainda não tenha sido resolvido. Então, enfermeiro,
se prepare emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. A sua missão é árdua, precisa de você inteiro. Não basta você só conhecer técnica, precisa saber entender o ser humano. Seja bem-vindo à categoria. Claro, uma vez, o que eu diria para quem está começando? Primeiro eu ia perguntar para ele exatamente por que ele está entrando na minha categoria. Porque essa categoria é uma categoria respeitosa que hoje briga pelo seu reconhecimento de espaço profissional, científico e acadêmico. Eu perguntaria primeiro, por que você quer fazer enfermagem? Qual é o seu propósito nesse meio? Você está preparado para lidar com a parte mais ruim do ser humano? Qual é a parte ruim do ser humano? A gente, quanto ser humano, somos passivos da não aceitação. Quando recebemos uma notícia ruim, seja de uma doença crônica, seja de um falecimento. A minha pergunta é, você está preparado para encarar essa profissão? Você vai entrar em uma das melhores profissões do mundo, mas para isso você tem que estar 100% engajado. Porque a categoria de enfermagem vai lidar com o ser humano, com o paciente, com a equipe médica, com a equipe multiprofissional propriamente dita, mas toda a parte estrutural do seu serviço. E aí, o que eu diria para você? Seja bem-vindo à minha categoria, desde que você tenha ela como a sua categoria. Porque você fazer enfermagem é fácil. Você ser enfermeiro talvez seja um pouco mais difícil. Então, se você quer vir para essa categoria, venha sabendo que você vai fazer sempre a diferença na vida de outra pessoa. É você que vai decidir como que vai conduzir a sua equipe dentro do protocolo estabelecido na instituição que você vai trabalhar. Mas é você também que vai receber todos os xingamentos quando tudo der errado. E às vezes, talvez, alguém te dê um abraço. E aí, isso te renove por mais 10 anos. Porque a minha vida foi assim. Eu trabalhava na linha de frente de pronto-socorro, pouco recebi um obrigado. Muitos estavam ali querendo procurar briga. Mas quando um, no meio de todos, vinha e me abraçava e me falava, obrigado porque você está aqui, você fez a diferença na minha vida hoje, me renovava os votos de ser enfermeiro. E aí, hoje eu estou quase há 26 anos nessa categoria que eu amo tanto. O que eu espero do futuro da enfermagem? Veja, eu sou o maior defensor da nossa categoria de enfermagem. A enfermagem, no Brasil, ainda precisa de alguns ajustes. No estado de São Paulo, temos um Corém mais forte, mais presente. E no Brasil inteiro, a gente participou agora de um evento chamado CBCenf, que foi a 27ª edição, foi um espetáculo de força de todos os estados do Brasil para fazer um evento nacional. Eu falo que a enfermagem do Corém é muito forte porque eu estou no estado de São Paulo e respeito todos os estados porque essa categoria ela tem que ser unificada. O que eu espero para a nossa categoria no futuro? Que os próximos enfermeiros possam pegar dos seus professores, os professores antigos que estão dentro das instituições, das faculdades, das universidades, ministrando aula, absorvam o máximo que vocês podem. Porque a gente sonha com a enfermagem do Chicago Med. A gente sonha com essa enfermagem. Quem não queria ter toda a autonomia de um pronto-socorro? Você assistir Chicago Med é um sonho, mas aquilo dali a gente está falando de um país que ele está muito mais evoluído, frente de luz da gente. Mas isso não desqualifica o nosso Brasil no sentido da nossa categoria. Temos muitos profissionais muito bons, professores excelentes e universidades sérias. E a gente tem um Corém forte que briga para que a nossa categoria tenha unificação. A frase do nosso presidente talvez hoje seja: a enfermagem não é desunida, ela está temporariamente desorganizada. Mas quando a gente organizar essa categoria, a gente vai ser a categoria mais forte. E aí sim, a gente vai ter
uma enfermagem estilo Chicago Med, rumo ao futuro do Brasil quanto à enfermagem. O Corém está presente no estado de São Paulo e com muita força, dando muita condição para que a gente possa trabalhar. Então, vamos desmistificar a cultura que o nosso Corém é um Corém punitivo, é um Corém cobrador, porque hoje a gente tem acesso ao Corém de forma gratuita, aberta. Vá lá conhecer o prédio do Corém e todas as suas salas de simulado. Eu tive lá, saí de lá encantado. Já brinquei com o pessoal falando, olha, a gente já está quase chegando em Chicago. Isso que eu espero para o nosso futuro quanto categoria de enfermagem. Um Chicago Med. Se eu pudesse voltar no tempo e falar para o Alex acadêmico, né, qual o conselho que eu me daria lá no meu passado? Eu ia falar, cara, continue, você está no caminho certo. Não perca tempo falando ou comprando revista da Hermes e Avon, porque eu sou dessa época da Hermes e da Avon nos plantões. Não que eu comprasse revistas, mas o que eu vi era isso. Então, o que eu me diria? Estude mais, se empenhe mais, porque lá no futuro você vai ser um grande enfermeiro que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Se você é enfermeiro, continue. Se você é acadêmico de enfermagem, vem com a gente. Se você vive como enfermeiro, reconheça. Essa é a profissão que muda a vida de muitas pessoas todos os dias. Compartilhe esse vídeo, siga o canal do Enfermeiro Alex e venha comigo para os próximos capítulos. Vamos voltar mostrando mais técnicas, toques da enfermagem e convidando outros grandes enfermeiros para um bate-papo e um café com o Enfermeiro Alex. Compartilhe esse vídeo.